continuação do livro Que é o Espiritismo, por Allan Kardec, página 107. Os primeiros são os que falamos há pouco. Estes são proclamados por todos os espíritos, qualquer que seja a sua classe. Quanto a alguns segundos, os espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter preferências e opiniões e podem preconizar esta ou aquela forma. Animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservam ideias da vida terrena, seja por prudência para não assustar as consciências timoratas. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fénelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor, e que ele será condenado se não fizer cristão? Não o fará porque seria repelido. Em geral, os espíritos superiores, se a isso são solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de minúcia. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que, conforme a bondade e justiça de Deus, que dá de Deus a maior e mais sublime ideia e não rebaixa, prestando-lhes fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos, e ele lhes ensina a amarrarem-se todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, e que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer, aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade, aquela que procura o melhor combater o egoísmo, lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, e aquela que finalmente, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto nenhum a mal. Ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Creio que certos pontos da doutrina católica, não contestados pelos espíritos que considerais superiores, pondo mesmo que esses princípios sejam crônicos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, se prejudiciar à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé que praticam? Allan Kardec. Certamente que não. Se ela não desviar da prática do bem, se ela antes os incitar a isso, passo a mais bem fundada crença que os prejudicará evidentemente, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar a caridade com o próximo, se elas os tornar duros e egoístas, porque então não praticam segundo a lei de Deus, e Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem poderá sustentar o contrário? Acreditais, por exemplo, que a fé pode ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique inumanos ou contrários a atos inumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Padre, assim, o católico fervoroso que escrupulosamente cumpre com os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec, não. Se isso é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se for hipócrita, só se tiver piedade aparente. Se for hipócrita, se só tiver piedade aparente. Os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade, declararam contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles e quaisquer que sejam os indivíduos ou classes a que eles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se entre os seus ministros há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão e que fazem grande, bela e respeitável, convireis que nem todos assim sempre compreendem a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? Ela não tem inimigos piores do que aqueles que defendem esses abusos que fazem nascer o pensamento de poder ser ela substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, devia a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia, transformando-nas em arena de paixões humanas e explorando-a em proveito de sua ambição. Padre, dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas, entretanto, ela admite certos pontos combinados pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas.
A existência dos demônios, o purgatório e o fogo no inferno. Allan Kardec. Já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos, e não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, não mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior. A condição sine qua non do nosso futuro, como no vou-la prova dos estados de espírito que conosco se comunicam. Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, crede se o que quiserdes nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso impede pratiqueis o mal, que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isso não impede de renascerdes ou em outra parte, se assim tiverdes ser, apesar de que não quererdes, credes que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas. Mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário. Escrita em suas camadas geológicas, estáis convencido de haver Josué feito parar o Sol, o que não dá lugar e que deixe de ser a Terra que gira. Dizeis que a data da vinda do homem à Terra vai além de 6.000. Se um dia a geologia demonstrar por traços patentes a generosidade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas, crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo. Se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa, a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação. Repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ela as abandona à consciência de cada um. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes que acabastes de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesse assistido tudo quanto tenho escrito a respeito, tereis visto que ele se limita a dar uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. Assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça, vai mesmo além e ele o define. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que isso é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se votos a tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la. Mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis, ademais, o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação, por tempo determinado, é pronunciada contra ele. O que Deus exige, para pôr um termo aos sofrimentos, é o arrependimento, a explicação e a reparação em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte, sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos, seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam. Sendo a duração da pena subordinada no arrependimento, o espírito culpado que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre, e para ele então a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo de sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo. Desde que, porém, a sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina é por certo, mais conforme a justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal, e concede-lhes a graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não. São os espíritos que a ensinam e provam, pelos exemplos que se diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam. As penas futuras são eles mesmos que nos vêm descrever os seus próprios sofrimentos, e quando esse quadro nos toca, mais do que das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico,
Compreende-se que isso é possível e que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça do medo do inferno, como lhes era pintado. Padre, admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo precisa de imagens impressionantes antes de uma filosofia que ele não pode compreender? Allan Kardec. É isso um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastando mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem eles, se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade de quem me afiança e o que resto seja verdadeiro, se pelo contrário, a razão crescendo, nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e deseja ficar estacionária. Comete um erro da época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas. Padre, a igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém sim os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz não serem eles seres à parte, criados para o mal e perpetuamente voltados a isso, espécie de par de criação e algoz de gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso, concorda o Espiritismo com a Igreja Católica Grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito, que lhe dá pela acepção moderna, porque leva a palavra daimonion, grega, que significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer em princípio a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam com a firma da igreja para motivar a proibição. Feita por ela de se comunicar com os espíritos, aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Ora, se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus. É possível que ele só tivesse permitido aos maus? Como? Deixando a estes todas a liberdade de vir enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhe viessem fazer um contrapeso, neutralizar as suas doutrinas perniciosas? Crer que seja assim não seria pôr em dúvida o seu poder e bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho e os padres da Igreja conhecem perfeitamente a possibilidade da comunicação com o mundo invisível e desse mundo não estão excluídos os bons. Por quê? Pois havemos de hoje excluí-los? Além disso, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições, comunicações de santos, rejeita, assim, a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Seguramente, quando nos trabalhos obtidos nós encontramos coisas boas, quando nos pregam neles ainda mais pura e sublime moral evangélica, abnegação, desinteresse e amor ao próximo, quando neles se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que o espírito maligno assim proceda? O Evangelho ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens, diz o padre. Allan Kardec. Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como Saturno era outrora do tempo. A Igreja apega-se à letra dessa figura alegórica. É uma questão de opinião que eu não discutirei.
Admitamos por um instante que Satã seja um ser real, a igreja, à força de exagerar seu poder, tendo em vista intimidar, chega a um resultado totalmente contrário, isso é, a destruição não somente do medo, mas da crença em tal personagem, segundo o provérbio. Quem muito quer provar, nada prova. Ela o representa como um eminente, fino, sagaz e ardiloso, mas na questão do espiritismo, fala desempenhar o papel de louco ou de tolo. Uma vez que seu fim é alimentar de vítimas o inferno e arrebatar a almas do poder de Deus, compreende-se que se dirija àqueles que estão no bem para induzi-los ao mal, e para tal fim se veja obrigado a transformar-se, segundo uma belíssima alegoria, em um anjo de luz, isso é, que ele hipocritamente simule a virtude, mas deixa escapar aqueles que já estavam em suas redes, é o que não se pode compreender. Os que não admitem Deus nem a alma, que desprezam a prece e vivem mergulhados no vício, são deles quanto é possível ser-se. Nada mais lhes resta fazer para sepultá-los no lamaçal. Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a submeter-se à vontade do Criador, a animá-los e renunciar ao mal, mostrando-lhe a felicidade dos escolhidos e a triste sorte a que aguarda os maus, seria de um ato simplório, mais estúpido que o de dar liberdade às aves que estejam numa gaiola, com o pensamento de apanhá-las de novo. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios uma contradição que fere todo homem sensato. Nunca se persuadirá alguém que os espíritos reconduzem a Deus aqueles que o renegavam, ao bem que praticavam o mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que pela sublimidade dos seus ensinos elevam a alma acima da vida material, sejam auxiliares de Satã e que por esse motivo se deve interdizer-nos qualquer relação com o mundo invisível. Padre, se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos mortos, é porque a elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Esse último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova o quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec, peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será, por certo, se ela for mais judia do que cristã. Devemos mesmo notar que, de todas as religiões, é a judaica que faz menos oposição ao espiritismo, de contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que se proíbe a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do Código das Leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha então uma razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais que se tratamos eram objetos de abuso. Não se evocava então os mortos pelo respeito à perfeição, a afeição e tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas sim com o meio de adivinhar, com o objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve a razão de proibi-lo. Se ele, pela superstição, se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também, quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade de evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a igreja pretende, deve também ser Deus a quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Essa pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Nesse caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não observaram ainda? Se a lei de Moisés para a igreja é um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre os outros todos? Por que recorrem a ela naquilo de que se precisam e repelem no que não julgam convenientemente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras, da circunscrição a que Jesus sujeitou e que não aboliu? Havia na lei mosaica das suas partes a primeira lei de Deus resumida nas tábuas do Sinai.
A lei que foi conservada porque é divina. O Cristo não fez mais que desenvolvê-la, segundo a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, a Igreja proíbe a evocação dos espíritos. Poderá também impedir que eles venham sem ser chamados? Não estamos vendo diretamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo e antes de ele ser divulgado não se davam tantas delas? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se em seu tempo podiam entrar em relação com homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Padre, a Igreja não nega que os bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam que a verdade não é que há apenas recompensas futuras. É verdade que há apenas recompensas futuras, porém de modo diverso do que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Allan Kardec. Eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de sua crença julgada inaceitável, e então foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem sobre todos os pontos abundado no sentido exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem os certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é também a razão porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não derrubar a religião, mas sim como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque, como na velha crença de girar o sol ao redor da Terra, estão na contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é a obra de Deus. E se sendo essa lei conhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma e ela do que atribuí-la ao demônio. Padre, deixemos a questão dos demônios, eu bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos, porém o sistema de reencarnação parece mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais do que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Allan Kardec. Não é essa a ocasião própria de discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos, você encontrarei tratada em O Livro dos Espíritos, nas questões 166 e segundas, do 222 e segundo e 1010. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 e 5. Não acrescentarei senão 2 palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação, ademais, a essa doutrina. Não era o que vulgarmente se crê. A transmissão pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos fossem habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem castigos, a dos impúdicos aos porcos e javalis, e dos inconstantes e estouvados os das aves, a dos preguiçosos e ignorantes dos animais aquáticos. E depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma saindo dessa espécie de prisão, voltava à humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Ela, como se vê, aliviava-se a encarnação humana e a prova de que a punição dos homens tímidos consistia em passar os corpos de mulheres expostas aos desprezos e às injúrias. Vede a pluralidade das existências da alma por Tesane. Em uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos, assim como dizemos às crianças, se fordes mais, mas o lobo vos comerá. Os artigos diziam aos criminosos, vós vos tornareis em lobos, e hoje se diz, o diabo
vos agarrará e levará para o inferno. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, e não em admitir que aquele é a encarnação da alma humana nos corpos de tais animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, que é uma coisa muito diversa da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviadas por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em uma nova encarnação, o que a ela não pode acabar em outra, ou recomeçar o que fez de errado. A expiação na vida corporal confunde nas retribulações que nela sofremos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma ou não é contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a reencarnação existe ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis, e que há outras mais claras e logicamente melhor que ela, explicando que as questões que só ela pode resolver. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que nos repeliram outrora, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que pela força das coisas será feito mais tarde. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação e ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com pasmosa rispidez, em razão à sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todos, que fará a Igreja? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para a satisfação das necessidades de um ideal, nem uma opinião pessoal. É ou não um fato. Se está demonstrando que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis e a reencarnação é preciso que admitirmos que eles são a consequência desta, logo, se está em natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Padre, segundo os espíritos, quem não crê neles nem nas suas manifestações deve ser menos aquinhoado na vida futura? Allan Kardec, se essa crença fosse indispensável à salvação dos homens, o que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram a possibilidade de possuí-la, bem como daqueles que durante ainda muito tempo morrerão sem tê-la? Poderá Deus cerrar-lhe as portas do futuro? Não, os espíritos que nos instruem não são assim tão pouco lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom. Não faz a sorte futura do homem subordinar-se às condições alheias à vontade deste. Ele não nos pregam que fora do Espiritismo não possa haver salvação, mas sim com o Cristo. Fora da caridade não há salvação. Permiti-me, então, dizer-vos que desde que os Espíritos só ensinam os princípios de moral, encontrando-nos no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do Espiritismo, visto como antes que esse viesse hoje sem ser por ele, podemos alcançar a salvação. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem a ensinar algumas grandes verdades novas a alguns desses princípios que mudaram a face do mundo, como fez o Cristo. Ao menos, o Cristo era sua doutrina era única, ao passo que os Espíritos se tornaram por milhares e se contradizem, uns dizendo que é branco o que os outros afirmam ser negro, do que resulta que já desde o começo, seus partidários foram muito seitas. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e contentarmos com o que já temos? Allan Kardec. Errais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a Igreja como o único critério dos conhecimentos humanos.
Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, e em vez de, por isso, apedrejá-lo, devemos acolhê-lo como um poderoso auxiliar que vem confirmar por todas as vozes de além túmulo as verdades fundamentais da religião, combinadas pela incredulidade. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, em vez de, por isso, apedrejá-lo. Que o materialismo o combata explica-se facilmente para que a Igreja se ligue ao materialismo. Contra ele é um fato menos concebível. Igualmente inconsequente é ela quando qualifica de demoníaco o ensino que se apoia sobre a mesma autoridade e que proclama a missão divina do fundador do cristianismo. O Cristo teria revelado tudo, não visto que ele próprio disse: eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis compreendê-las, pois é isso que eu vos falo em parábolas. E o Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositadamente não fez senão tocar, ou não disse senão sobre a forma alegórica. Direi, sem dúvida, que a Igreja competia dar essa explicação. Mas qual delas? A romana, a grega ou a protestante? Como não estão elas de acordo, cada uma explica a seu modo e reivindica o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria arrebanhar todos os dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam nela enxergar as suas paixões e prejuízo, não lhes quis confiar o cuidado dessa nova revelação. Deu-a nos espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram por todos os pontos do globo fora limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos e nenhuma transforme seu objeto de exploração. Por outro lado, diversos cultos cristãos. Há quantas seitas não tem o cristianismo dado nascimento desde a sua origem? Por que não teve bastante poder a palavra do Cristo para impor silêncio a todas as controvérsias? Por que é dela suscetível de interpretações que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação e detestando-se intimamente e anatemizando-se em nome do seu divino mestre, que não pregou senão amor e caridade? Fraqueza dos homens, direis vós. Seja, então, como quereis, o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como que por encanto? Vamos à questão da utilidade. Dizeis que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ele ensina ao contrário muitos àqueles que não se limitam a um estudo superficial. Não fizesse ele mais do que substituir a máxima, não a salvação, que os divide para que a sua vida marcasse uma nova era à humanidade. Dissestes que se podia passar sem ele. Concordo, como também podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes de conhecer o mundo microscópico e, entre outras coisas, o camponês para fazer viver, germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Entretanto, ninguém nega que todas essas outras coisas, os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivessem calculado os eclipses, antes que conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Entretanto, ninguém nega todas essas coisas, alargam os círculos de ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. O mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria muito a revelação de tal potência? Vejamos agora sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine. Sobre esse ponto de vista, qual o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. O espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos que se mostram visíveis e palpáveis. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos procedem nela.
nos precedem nela. Mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque uma religião, o espiritismo se prende essencialmente às suas ideias religiosas e devolvem-se àqueles que não as possuem. Fortifica-nos as que têm incerta. A religião encontra, pois, um apoio nele, não para as pessoas de vistas estreitas, que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno. Na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza da majestade de Deus. Em uma palavra, o espiritismo engrandece e eleva as ideias, mas combate os abusos engrenhados pelo egoísmo, a cobiça e a ambição. Mas quem terá a coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita afirmando-nos o caminho do bem. Além disso, que o homem sensato ousará avançar à falta de ortodoxia e é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo e o materialismo? Apresento-me claramente as questões seguintes a quantos combatem o espiritismo, sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Quem terá melhor quinhão da vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma, ou aquele que, crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma? O protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? O que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas faz bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade? Quarto, qual terá mais valor aos olhos de Deus é a prática das virtudes cristãs, dos deveres de ortodoxia, a desses últimos sem a da moral? Respondi, Senhor Abade, as questões e objeções que me indigires, mas como vos lhes disse no começo, sua intenção alguma preconcebida de conduzir-vos às ideias de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazer-vos encarar o espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Se não tivesseis vindo, eu não vos teria ido procurar. Não quer isso dizer que desprezaríamos a nossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso, julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto valor quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer escrúpulo e ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o espiritismo é de estudar previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas com o intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. A primeira leitura é fazer-se deste resumo, que apresenta a conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois já se pode fazer dela uma ideia e ficar convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nessa rápida exposição, esforçamo-nos para indicar os pontos sobre que é particularmente que se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem, ou os que se baseiam em ideias preconcebidas. Se dessa leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, no qual os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos, e depois o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vêm depois as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo.